Oi, gente! Aqui é a Laura de novo. Eu vim aqui hoje falar sobre a minha história, na verdade, tá? Como é que foi que eu vim parar na Alemanha, como é que eu cheguei até aqui. Pra quem não sabe, no momento eu moro em Heidelberg, na Alemanha. Eu acabei de passar nas provas de revalidação do diploma de médico aqui na Alemanha. E isso significa que a partir de agora eu posso atuar como médica e, claro, eu preciso primeiro achar um emprego como médica, né, mas é isso. Primeiro eu só queria deixar claro também que, assim, ó, eu vou falar da minha história, mas o meu objetivo de falar sobre isso é justamente mostrar que não existe um caminho certo e um caminho errado. Cada um acaba trilhando o seu caminho, não existe uma receita de bolo para isso, cada um tem as suas aspirações, as suas necessidades, as suas razões, né, de vir pra cá, então, ou pra onde quer que seja, mas acho que esse é o maior objetivo do vídeo de hoje. Então, pra começar, comecei a fazer medicina em 2010 na PUC, em Porto Alegre, e naquele momento eu não tinha, na verdade, pretensão nenhuma de sair do Brasil, a não ser pra fazer intercâmbio, tá? Eu tinha a vontade de fazer intercâmbio, sim. Já tinha feito intercâmbios curtos, mas eu tinha vontade de ficar mais tempo fora do Brasil. E aí, eu sempre fiquei um pouco de olho, assim, mas nunca nada muito forte. E aí começou aquele programa Ciências Sem Fronteiras, tá? Eu tava, acho que no segundo ou terceiro ano da faculdade, e aí eu me inscrevi pro programa. Eu tava na metade, eu tinha feito já 3 anos e meio da faculdade, quando eu fui pro Ciências Sem Fronteiras. Fui pra Holanda, tá? A escolha do país foi por causa da língua, principalmente, né? Porque era inglês que eles precisavam. E por causa que eu tinha ouvido outras pessoas que já tinham ido e tinham tido experiências boas na Holanda. Eu nunca tinha ido pra Europa ainda. A minha primeira opção era o Reino Unido, mas aí acabei mudando de ideia por causa dessa experiência boa das pessoas que elas tiveram lá. Aí eu me inscrevi e fui aceita. Na metade do quarto ano da medicina, eu fui pra Holanda. Isso foi em agosto de 2013 e fui pra ficar 12 meses lá. Aí eu cheguei lá e eu me deslumbrei com a vida na Europa, tá? E eu não sei, mas acho que depois de poucos meses eu já tinha na minha cabeça que eu queria voltar pra cá, pra ficar, né? Que eu queria morar aqui, que não queria mais morar no Brasil, que eu gostei do jeito que as pessoas trabalhavam, do jeito que as pessoas viviam, da qualidade de vida, do equilíbrio entre horas de trabalho e horas de lazer, enfim. Foram várias coisas que me deslumbraram, e aí eu coloquei na minha cabeça que na real eu queria vir pra cá depois, e enfim. Durante o meu ano de intercâmbio, aquela coisa, né, aproveitei bastante, não tava muito focada ainda em como que eu ia voltar pra cá depois. E aí voltei pro Brasil, depois de um ano na Holanda. E o que eu fiz na Holanda foi, digamos assim, 80% de um mestrado em epidemiologia, tá? Eles não podiam deixar a gente terminar o mestrado porque a gente não tinha um diploma de bacharelado, né? Aqui eles têm o bachelor e depois o master. E eu não tinha, tipo, bachelor, como é que eles iam me dar um diploma de master sem ter bachelor? Então eles falaram assim, se tu quiser, tu pode voltar aqui depois de se formar em medicina, fazer só o restante que falta, né, esses 20%, e aí tu pode receber o teu diploma de mestrado. Me interessei bastante, eu gostei bastante de epidemiologia, do que eu tinha aprendido durante esse ano, e eu fiquei com isso assim em mente, tá? Aí fui pro Brasil, e esse período do Brasil foi mais assim, um período em que eu usei pra pesquisar sobre como que eu ia fazer pra voltar pra Europa, tá? Claro, eu tava estudando pra faculdade e tal, mas assim, enquanto tava todos os meus
colegas começando a estudar pra residência e tal, não era muito a minha coisa, assim. Eu não tava muito ligada com isso, sabe? Eu tava gastando meu tempo muito mais pesquisando sobre oportunidades, opções de como voltar pra Europa. Eu também tava pensando nos Estados Unidos, na realidade. Até fiz um estágio nos Estados Unidos, comprei os livros, comecei até a estudar pro Step 1 do USMLE. Mas na real, depois do estágio que eu fiz lá, eu acabei decidindo que não era realmente pra mim aquilo, assim, que eu era mais fã de morar aqui na Europa do que nos Estados Unidos. E aí, dentro da Europa, eu também não sabia exatamente qual era o país. Aí eu descobri que a Alemanha estava precisando de médicos nesse momento, que eles estavam facilitando, digamos, a vinda de médicos pra cá, e que o maior desafio seria, na realidade, aprender a língua. E então o que eu fiz foi, comecei a estudar alemão. Eu comecei a estudar foi em 2014, ele por maio de 2014, eu não sabia nada de alemão. Nunca foi uma coisa assim que me chamou muita atenção a Alemanha. Até quando eu tava na Holanda eu não vim muitas vezes pra cá pra passear e coisa, não era uma coisa que me chamava muita atenção. Mas depois que eu vi isso, que eles estavam precisando de médicos e tal, daí eu comecei a gostar da Alemanha. Aí fiz um estágio também em Londres e assim, eu gostei, mas pelo que eu pesquisei, assim, tem muita gente do mundo inteiro indo pra lá por causa da língua, é claro. E é, assim, bem concorrido. E, claro, tudo é concorrido em todos os lugares. Mas não me pareceu, assim, que a qualidade de vida dos médicos lá era muito boa. Eu acompanhei lá o serviço de cardiologia. E não me fascinou muito, assim. Não achei as pessoas super receptivas, assim, então não assim, ficou assim por uma segunda opção. Não fiz estágio na Alemanha, naquela época meu alemão ainda não era muito bom. Eu comecei em 2014, como eu falei, continuei sempre, tipo, sempre paralelo ao que quer que eu estivesse fazendo, eu estava sempre estudando alemão. Nunca parei só para estudar alemão, mas estava sempre paralelo estudando alemão. Aí quando chegou a hora dos optativos também, o meu alemão ainda tava assim, A2, e é difícil fazer um optativo tendo A2, eu acho que tu não consegue acompanhar muito bem. E, enfim, acabou que eu não fiz nenhum optativo na Alemanha, e o meu plano daí eu já tava conversando com a universidade lá da Holanda de novo, com a Erasmus, para eu voltar para terminar o meu mestrado, que era o que eu tinha começado antes e o que eles tinham me oferecido para terminar depois que eu terminasse a faculdade de medicina. Aí foi isso que eu fiz. Antes mesmo de se formar em medicina, quando a gente tinha um mês de férias, já fui para a Holanda e comecei a fazer os cursos que faltavam. Daí voltei para o Brasil para me formar e depois voltei direto pra Holanda de novo, continuei a fazer todos os cursos que eu tinha que fazer e tal. E na realidade, na Holanda, os médicos, eles fazem um PhD, tá? Um PhD de 3, 4 anos, antes de ir pra especialização. Lá, na Holanda, como tem muito médico, mais médico do que precisa, tu tem que se especializar muito, assim, fazer um PhD antes de conseguir uma vaga pra residência. E como eu tava naquele mundo, pra mim aquilo começou a parecer normal. E aí eu comecei... E eu gostei também de pesquisa, então eu comecei a cogitar essa ideia de partir para um PhD. Comecei a cogitar, não, eu realmente queria aquilo. E aí eu comecei a conversar com o meu orientador, dizendo que eu queria muito um PhD, que ele me desse uma vaga de PhD, porque PhD tu é pago, né, então eu precisaria de uma vaga de que eles me dessem um contrato. No momento não tinha, e aí o meu orientador veio com uma proposta pra mim, pra eu fazer um PhD duplo entre duas faculdades, uma da Holanda e uma da Alemanha. Aí a faculdade da Alemanha que ia me dar o contrato de trabalho, porque eles tinham fundos pra mim.
e eu ia trabalhar para as duas universidades. Eu poderia morar onde quer que eu quisesse, num lugar ou no outro. E aí, quando veio aquela proposta pra mim, eu fiquei pensando assim, nossa, né? Na realidade, eu queria ir pra Alemanha já. O meu plano era depois ir pra Alemanha. Até quando eu tava na Holanda, eu continuei estudando alemão, eu tava no B1 do alemão naquela época. E quando ele me ofereceu aquilo, eu pensei, ah, fechou todas, né? Vou poder agora ir morar na Alemanha, vou poder aprender muito mais de alemão morando lá. Então tá, eu vou, certo? E aí eu fui pra uma cidade chamada Greifswald, que fica no oeste da Alemanha, no norte, 3 horas pro norte de Berlim, totalmente isolado. A cidade grande mais próxima é Berlim, 3 horas de ônibus ou de trem. Cidade de 40 mil habitantes, no mar, tinha praia. E, enfim, comecei a fazer minha PhD lá, só que eu tava no início com um contrato de 6 meses, não tinha ainda segurança financeira, não sabia o que ia acontecer depois de 6 meses, podia ser que eles prolongassem, podia ser que não, ninguém me falou nada. E pra mim aquilo era muito complicado, essa insegurança financeira, sabe? Assim, eu recebia mais do que eu gastava, tá? E eu podia guardar bastante, não bastante, mas eu guardava dinheiro. Mas pra mim, saber que daqui 6 meses eu não sabia o que ia acontecer era bastante, assim, bastante estressante pra mim. E isso me fez começar a procurar por outras, comecei a procurar vagas de doutorado em outros lugares. E aí achei um programa aqui em Heidelberg chamado International PhD Program, que tu aplicava online, só tinha que enviar todos os seus documentos, tinha uma lista de documentos gigantesca que tinha que enviar. Aí eu enviei, mas assim, pensando, ah, sabe, vamos ver o que que dá, vai que dá, né? E aí enviei tudo e me chamaram pra entrevista, tá? Eles pagavam tudo da entrevista. E vim aqui, fiquei, acho que no total deu 1 semana, tirei férias do trabalho lá. E aí era uma entrevista de 3 dias e a gente ficava num hotel, era 60 pessoas, 60 candidatos para 18 vagas. A gente tinha entrevista, a gente tinha um teste de matemática, tinha que apresentar num PowerPoint, depois apresentar com um flipchart. Enfim, foi bastante estressante, assim, pra mim, pelo menos, porque a gente tava, assim, as 60 pessoas o tempo inteiro, café da manhã, almoço, janta e tudo mais, assim, a gente tava sempre juntos, e a gente não era amigos, a gente era, na real, concorrentes, mas a gente tava meio que assim, né, vamos ser amigos, a gente tá aqui tendo que passar esses 3 dias juntos, né, tinha que dividir quarto com uma menina, outra concorrente, né, enfim. E aí eu gostei um monte de Heidelberg, eu adorei a cidade e eu tava muito querendo, depois que eu vim pra cá eu tava muito querendo essa vaga. E no fim daí, algumas semanas depois recebi a carta de aceite, que eles me aceitaram. E nisso eu tava indo pra Holanda porque eu já tinha terminado tudo que tinha que fazer pro mestrado, só que eu tinha ainda que ir pra lá pra graduação, tá? Pra cerimônia. Tu tinha que atender, obrigado. E aí eu fui lá, e aí nisso, na verdade, quando eu comuniquei lá, o meu orientador de lá, que eu não ia mais fazer esse PhD, que era entre as duas universidades, que eu tinha conseguido uma outra vaga de PhD, por 3 anos era a bolsa aqui, o contrato. E aí eu comuniquei lá, e nisso eles conseguiram daí fundos pra mim e me ofereceram um contrato lá de 3 anos. E eles falaram, podia ficar tanto lá em Rotterdam quanto em Greifswald, como eu quisesse, desde que eu fizesse o que eu tinha que fazer. Só que nisso eu já tava aqui, sabe? Eu tinha gostado muito da cidade aqui e eu tava assim já deslumbrado com essas novas possibilidades. E aí eu disse que eu não queria, né? E que eu queria vir pra cá. Daí também falei pro meu orientador lá de Greifswald. E aí me mudei. Só que eu me mudei... essa foi a única vez que eu parei pra estudar só alemão, tá?
entre os dois trabalhos, tá? No momento que eu parei com Greifswald e comecei aqui só em janeiro, e em novembro, outubro e novembro, eu fiquei aqui em Heidelberg só estudando alemão. Eu pensei, eu acho que é a única chance que eu vou ter de só estudar alemão. Eu tinha o objetivo de validar meu diploma aqui, então eu queria um pouco, sabe, acelerar esse processo. Eu não sabia como ia ser minha rotina depois, e aí fiz isso. Foi ótimo, foi muito bom. E aí em janeiro comecei o doutorado, tá? Aí sempre durante o doutorado, eu sempre estava estudando paralelo medicina em alemão, tá? Entrei com os meus documentos. Quando eu mudei pra cá, eu já tava com o diploma B2 de alemão. Eu tinha feito lá em Greifswald o B2. Assim que a gente terminou o curso B2, eu fiz o certificado. E aí, aqui eu entrei com uma papelada pra reconhecer o diploma. E comecei a estudar, daí eles me deram em junho, por aí, eles me deram uma data pra Fachsprachenprüfung, pra daqui 3 meses. Eu fiz em setembro, eu passei. E aí eu entrei pra lista pra fazer a Kenntnisprüfung. E aí a Kenntnisprüfung, claro, daí eu comecei a estudar não só os termos, mas também medicina mesmo, voltei a estudar medicina de verdade. Tudo paralelo ao doutorado, tá? E não sabia quando eu ia fazer a prova ainda, mas tava assim, devagarinho, estudando sempre, tá? E aí eu fiz a Kenntnisprüfung final de setembro agora, um mês atrás, e passei também. E aí agora eu tô terminando meu doutorado e tô me preparando pra me candidatar à vaga de residência, né? E acho que é isso. E assim, como vocês podem ver, é uma história bem turbulenta e bem assim, com desvios de caminho e mudanças claro, de cidade com certeza, mas mudanças também de um pouco de o que eu quero fazer, né? Ou aonde que eu quero fazer. E eu sempre tinha essa coisa de depois fazer a especialização médica, mas eu sempre achei que fazia mais sentido eu fazer antes um pouco de pesquisa. Eu gostava bastante, gosto bastante de pesquisa, então achei que talvez fosse um caminho bom, sabe? Porque daí eu poderia fazer em paralelo e fazer as coisas com mais calma, não precisar fazer tudo meio atropelado. Consegui aprender muito bem alemão nesse tempo aqui, sabe? Então agora eu acho que quando eu começar vai estar num nível razoavelmente bom, sabe? Não é aquela coisa atropelada que tu chega aqui e quer fazer tudo o mais rápido possível. Mas assim, também não é errado fazer isso. Acho que cada um sabe o que é melhor pra si. E é isso. Se vocês tiverem sugestões sobre temas e também comentários ou sugestões no geral, assim, por favor, deixem nos comentários ou escrevam pra mim de alguma forma. E é isso, por enquanto.